Está no ar mais um programa Contraplano, hoje uma edição especial aqui no Teatro da Cidade, no Educa Mais, recebendo Antônio Fagundes e seu filho Bruno, que eles estão com um espetáculo aqui na cidade, a peça Tribos. Obrigado por receber a gente aqui. Obrigado vocês, estão aí às ordens. Antônio, conta pra gente, essa peça, qual foi o maior desafio quando vocês começaram a montar essa peça? O teatro é sempre muito difícil, é sempre um desafio montar uma peça de teatro, particularmente no Brasil, onde as coisas são mais complicadas, né? No nosso caso, a coisa foi um pouco mais complicada ainda, porque nós não temos patrocínio de ninguém. Não temos patrocínio de nenhum do Estado, nem de nenhuma empresa. Nós montamos uma cooperativa e isso quer dizer que nós nos juntamos todos da equipe, somos em 23 cooperativados, né, para montar esse espetáculo. E resultou muito bem. Nós estamos há mais de um ano e meio em cartaz. É uma raridade hoje em dia uma peça ficar tanto tempo em cartaz. Você deve saber que as peças costumam ficar no máximo, quando fazem sucesso, 2 meses em cartaz. Isso por causa do alto custo das produções e a manutenção do espetáculo, que é muito cara e quase impossível de se fazer, mesmo com patrocínio. A gente conseguiu ficar 1 ano e meio, vamos encaminhar para 2 anos em cartaz com a peça e tem dado certo esse projeto. Nós temos dependido única e exclusivamente da plateia e a plateia tem vindo, então isso está sendo muito bom. Daniel, você precisa tirar suas coisas do quarto do Big agora que ele voltou. Sua coleção de revista pornô vai ter que passar. Eu preciso do espaço. A narrativa é fálica. O estágio espelhado no hipotético de desenvolvimento lacaniano, onde o ser semiótico se torna coerente e adquire linguagem. Isso quer dizer que até você se olhar no espelho, você é uma cafeteira surtante. E por que vocês decidiram fazer por cooperativa e não buscar patrocínio? No nosso caso foi uma questão quase ideológica mesmo. A gente acha que o patrocínio, de uma certa forma, vem desvirtuando a nossa relação com a plateia, né? A partir do momento que o espetáculo já está pago antes de começar, você acaba se desvinculando com a relação com a plateia. E o que nós sempre quisemos, particularmente as pessoas que estão fazendo parte desse grupo, foi estabelecer essa relação com a plateia. Tanto que esse espetáculo ele tem alguns diferenciais, né? Um deles, por exemplo, é que como o espetáculo fala um pouco de deficiência auditiva, ele tem um dos personagens que é deficiente auditivo e tal, nós resolvemos encaminhar isso com mais facilidade para a comunidade surda. Então, nós temos sempre em cada praça que a gente vai um espetáculo com acessibilidade. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer o espetáculo aqui em Jacareí, será um espetáculo com acessibilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma tradutora de Libras, é uma pessoa que acompanha a gente já há 1 ano e meio e que conhece muito bem o espetáculo. Então, a comunidade surda é muito bem-vinda, uma coisa que a comunidade surda quase não tem acesso. Não é? Quando eu conheci o Billy, fiquei impressionada. Como é boa a leitura labial dele. Ela disse que eu posso usar isso para conseguir um emprego. Emprego? Como? Leitura labial para promotoria. Você vê os vídeos de segurança e pode decifrar o que eles estão falando na gravação. É uma habilidade especial. Porque eu posso ler com metade do rosto visível, ou até metade da metade. Claro que é mais fácil se você conhece a pessoa, mas ela disse que eu sou muito bom. E eles me pagariam. Aí eu poderia sair de casa e morar com a Silvia. Uma outra coisa que a gente faz de diferencial também é que após o espetáculo a gente volta 5 minutos depois do espetáculo terminar, a gente troca de roupa rapidamente e volta para um bate-papo rápido e informal com a plateia e que tem sido também muito bem recebido pelo público, né? Então, a gente acabou transformando o espetáculo mais num projeto de comunicação com a plateia do que só a montagem de uma peça, né? E Bruno, para você, como que é interpretar o Billy, que é o deficiente auditivo nessa peça? Foi muito emocionante assim, o meu processo, porque eu não tinha nenhum contato com a deficiência auditiva. Então eu comecei buscando pessoas que trabalham com a surdez diariamente, com fonoaudiólogos, com intérpretes, com pessoas que lidam com essa questão diariamente, e fui ampliando esses meus contatos até chegar em deficientes auditivos, pessoas da comunidade. E foi muito, muito interessante, porque você dá vida a um personagem que tem uma deficiência
é um desafio muito grande, é de uma responsabilidade imensa. Então foi um processo de muita observação, de muito respeito, de muita compaixão, e eu acredito que eu estou fazendo um trabalho bacana, porque todo o respaldo, todo o retorno que a gente teve da comunidade surda foi muito positivo. Eles se identificam muito com o tema da peça, se identificam muito com o meu personagem, eles veem um pedaço da sua vida em cena, então isso para mim tem sido muito emocionante, tem sido um grande desafio. E o que você descobriu do mundo, nesse novo mundo que você ainda não sabia, de mais marcante assim para você? Muita coisa. Eu acho que eu descobri que nós temos pontos em comum muito mais do que a gente imagina, né? Porque na verdade todos nós estamos surdos universalmente. A gente está cada vez mais distante, cada vez mais nos relacionando menos e querendo nos relacionar menos uns com os outros. Então eu percebi que essa surdez ela vem mais de quem não quer ouvir do que de quem não pode. Isso é uma característica muito boa do texto da Nina Raine. Ela parte exatamente da deficiência auditiva para discutir a surdez do mundo, para discutir o preconceito, a incomunicabilidade, a intolerância. E essa intolerância, esse preconceito começam exatamente dentro da família. Então é a história de uma família disfuncional, né? A gente chama a peça de comédia perversa, né? Porque ela tem situações extremamente engraçadas, mas ao mesmo tempo você se pergunta, meu Deus, por que eu estou rindo disso? Né? Porque essa família é profundamente politicamente incorreta e ela fala coisas que a gente não está acostumado a ouvir, né? Mas ela parte exatamente dessa família disfuncional, que tem 3 filhos, que um é um esquizofrênico, a outra é uma cantora fracassada de ópera, ela canta em pubs, né? E o terceiro é exatamente o deficiente auditivo. Mas a peça não se restringe só à deficiência auditiva, ela parte desse pequeno universo e desse pequeno problema para falar exatamente da nossa condição como seres humanos. Então a plateia em geral se identifica muito com o texto, porque acaba reconhecendo na surdez daquelas pessoas a sua própria surdez, né? E essa peça de alguma forma mudou o modo dos dois de enxergar a vida em algum sentido assim? Eu acho que o teatro, a base do teatro é querer ouvir, né? A base do teatro é querer falar. Então eu diria que nós não sofremos desse problema muito grave, né? A gente tem esse problema um pouquinho menor do que o resto da população em geral, porque essa é a base do nosso trabalho. Mas é claro que a peça chamou a atenção da gente para outras coisas que a gente não tinha prestado atenção. A gente fala esse texto todos os dias, a gente repete, se aprofunda cada vez mais nesse texto. Então, invariavelmente, a gente pensa em tudo que a gente está dizendo e nas emoções que a gente está sentindo. Então, isso nos muda, nos modifica diariamente. E também essa relação com o público é uma relação direta, uma relação viva. Você está trocando essa energia e essa comunicação com pessoas diferentes, em lugares diferentes, teatros diferentes. Então, isso nos modifica sempre. A gente sempre sai renovado também, e sempre sai aprendendo alguma coisa e evoluindo de uma certa maneira. É muito vivo. O bate-papo também funciona para isso, né? Porque normalmente você vai assistir uma peça, você assiste a peça e o que passou, o que não passou é um problema da plateia e a gente não gosta de pensar assim. A gente gosta de pensar que o público vai levar esse espetáculo para casa de alguma forma e que vai conviver com o que acabou de assistir para o resto da vida. Então a gente quer aprofundar isso também. Então o bate-papo serve para a gente estabelecer essa relação muito mais direta, até porque a plateia tem a oportunidade de falar também, né? Então a gente tem ouvido coisas da plateia que tem feito a gente crescer muito, né? Bom. Bruno, essa peça você que trouxe aqui para o Brasil, né? O que te chamou a atenção, o que te fez querer trazer? Eu me apaixonei por esse texto, pela ideia que a peça propõe. Eu acho que ela propõe uma possibilidade de muito bom teatro e acho que a gente aproveitou essa oportunidade e fizemos um grande espetáculo com esse texto. E eu me apaixonei pelos personagens, pela ideia da peça e pela maneira como você se diverte muito ouvindo esse texto, mas ao mesmo tempo te faz refletir muito, faz pensar na nossa própria vida, nas nossas relações, na nossa família. Então isso para mim foi um golpe, eu fiquei arrebatado pela peça e amo fazê-la. Fagundes, e como que é para você, pela segunda vez, estar trabalhando nos palcos? Se a gente está na segunda vez, quer dizer que deu certo, né? A gente, na verdade, já trabalhou 3 vezes juntos, porque nós acabamos de fazer uma novela juntos, que foi o Meu Pedacinho de Chão.
A gente estava juntos lá também. A gente estava até brincando agora, antes de começar, que eu tinha deixado um bilhetinho para ele em casa, dizendo, eu estou lá derretendo, vai lá me dar um beijo depois, que é derretendo na gravação, né? Tava calor como está hoje aqui, aí a gente estava com aquelas roupas de plástico, então era uma coisa difícil de fazer. Mas o nosso primeiro projeto, que foi Vermelho, é um projeto que nós vamos retomar, inclusive, porque a gente, até para montar essa peça aqui, a gente acabou interrompendo a carreira do Vermelho, a gente acha que ainda tem uma bela carreira pela frente. Vamos retomar agora em setembro, em São Paulo, a montagem do Vermelho. O Vermelho foi um outro espetáculo também que mexeu muito com a gente. E no Vermelho era mais difícil ainda, porque éramos só nós dois em cena. Aqui a gente divide com o resto do elenco, tem a Arieta Correia, a Eliette Cigarini, a Maíra Dvorak, o Guilherme Magon. Então é um elenco maior, é mais dividida a responsabilidade, né? No Vermelho éramos só nós dois e foi muito bom. Foi um grande aprendizado e tão bom que nós vamos voltar. Foi difícil se desligar do Vermelho para preparar a trilha? Não, o trabalho da gente é esse. Nosso trabalho é muito racional, um trabalho de muito estudo, intelectual mesmo. Não tem essa coisa de você ficar com o personagem te acompanhando. Daí você tem que tratar isso em centro espírita. Sei lá. A gente tem uma relação muito direta com o trabalho. É isso, nós somos, afinal de contas, contadores de história. A gente tem que saber ter essa agilidade para mudar de projeto e se entusiasmar com o mesmo calor por um outro. As pessoas falam, o que você prefere, teatro, televisão, cinema? O teatro não deve entrar nessas comparações, porque o teatro é a base do ator, né? Eu sempre falei que um ator que não gosta de teatro, ele está com algum problema, ou vai enfrentar algum problema mais tarde, porque é no teatro mesmo que o ator cresce, se desenvolve, erra, né?